Olá pessoal, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro, meu contato aqui no Instagram, nosso canal de aula. Vamos continuar aqui a nossa disciplina. Pessoal, nós estamos aqui na aula de número 13 do nosso cronograma. Nessa aula nós vamos começar a temática das categorias da avaliação. Vamos trabalhar a avaliação afetiva, avaliação social, avaliação cognitiva, avaliação psicomotora. Essa é a primeira parte da nossa aula. Então vamos para a explicação da nossa aula aqui, pessoal. Primeiro, na introdução, eu gostaria de lembrar vocês que existem diversas teorias para explicar as práticas pedagógicas, cada um com objetivos específicos para cada aspecto relacionado ao processo de ensino e aprendizagem. Já uma taxonomia, que é uma palavra-chave nova aqui para a gente, trata-se da teoria ou nomenclatura que descreve e qualifica um objeto de estudo científico, de modo a explorar as características de um assunto específico e utilizá-las para determinado fim. Uma das teorias da aprendizagem que auxiliam os professores no planejamento e aprimoramento do processo educacional é a taxonomia de Bloom, bastante utilizada para definir objetivos. Benjamin Bloom, nascido em 1913 e falecido em 1999, foi um psicólogo e pedagogo norte-americano que desenvolveu diversas pesquisas ao longo de sua vida profissional, abordando a educação como uma perspectiva psicológica. Ele entendia que a educação vai além do âmbito acadêmico, pois deve servir ao propósito de extrair todo o potencial do ser humano, para que este alcance os seus sonhos, com um olhar mais otimista para os alunos, sem vê-los como meros estudantes. Considerando os aspectos cognitivos, emocionais e psicomotores da aprendizagem, bem como a influência sobre o processo educacional e modo de auxiliar os professores na prática de ensinar. Em 1956, Benjamin Bloom apresentou seu modelo educacional no trabalho intitulado Taxonomia de Objetivos Educacionais, Manual 1. Bom, quando nós falamos aqui então da taxonomia de Bloom, gente, primeiro nós vamos entender a taxonomia de Bloom e depois nós vamos aprender a aplicar a taxonomia de Bloom, especialmente no que se refere à avaliação educacional. Quando nós falamos na taxonomia de Bloom, o que nós temos? Nós temos uma pirâmide da aprendizagem, né? Em que o primeiro degrau está em lembrar, depois compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, o que nós temos aqui do nível mais simples, mais inferior, para o nível mais superior no processo ensino-aprendizagem? É muito importante que vocês dominem esses verbos, tá certo, pessoal? Bom, então o que é a taxonomia de Bloom? Perguntinha. Gostaria que vocês lessem com bastante calma, mas eu pus um esqueminha aqui. Aqui do lado nós temos os verbos. Eu gostaria que vocês observassem que nós partimos aqui do ponto mais simples de compreensão da matéria, que é quando nós treinamos as capacidades de memorização, depois a compreender, o aplicar, analisar, avaliar e criar. Então nós temos aqui detalhadamente a taxonomia de Bloom, que vai servir para o nosso desenvolvimento da aula. A taxonomia de Bloom, gente, conforme nós estamos falando aqui, ela serve para definir os objetivos de aprendizagem e para planejar as aulas com base nessa identificação, respeitando a hierarquia dos objetivos educacionais. É uma classificação dos domínios de aprendizagem, a partir de uma listagem de habilidades e dos processos envolvidos nas atividades educacionais, estabelecendo então os critérios avaliativos. Por isso que nós estamos aqui na nossa disciplina de avaliação educacional, analisando inicialmente aqui, detalhando a taxonomia de Bloom. Ela tem como premissa a ideia de que, após uma atividade escolar, os alunos adquiram novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando o objetivo principal do processo ensino-aprendizagem. Para identificar como alcançar a aprendizagem, Bloom estabeleceu níveis hierárquicos que os alunos devem passar. Ou seja, para atingir os objetivos superiores, antes, os alunos precisam compreender os níveis inferiores. Para estabelecer o planejamento,
é preciso considerar a área de aprendizagem, seus objetivos específicos, instrumentos de avaliação, que é o grande foco da nossa disciplina, e as atividades que precisam ser realizadas durante o processo de domínio cognitivo. Deve-se elaborar uma tabela com a definição dos objetivos educacionais, destacando os níveis do processo de ensino-aprendizagem que os alunos devem alcançar em cada etapa e as ações necessárias para que esse processo ocorra de maneira detalhada e eficiente. Bom, então quais seriam os objetivos educacionais dentro da taxonomia de Bloom? Então nós poderíamos dizer que nós temos uma escadinha, né, gente, que é lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Lembrando que aqui nós temos um nível, né? O nível mais simples ao nível mais complexo, né? Então nós podemos dizer que o aluno ele tem que lembrar, ele tem que entender, aplicar, analisar, sintetizar e criar. Todos esses processos aqui da taxonomia de Bloom nos ajudam a entender claramente. Nós temos primeiro o conhecimento, depois a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e aí a avaliação, porque esse é o ponto de criação em que o aluno se encontra. Então, a taxonomia de Bloom, ela propõe que os educadores devem proporcionar aos alunos 3 objetivos principais, classificados a partir dos domínios que nós vamos estudar, o domínio cognitivo, afetivo e o psicomotor. Cada domínio requer habilidades específicas, dando a devida importância para cada um, pois juntos possibilitam a aprendizagem de modo concreto. Mas é preciso considerar a hierarquia, que é uma palavra-chave fundamental aqui. O modelo educacional de Bloom, pessoal, permite identificar o nível de desempenho de cada aluno com base na classificação dos objetivos educacionais, dos mais simples ao mais complexo. Isso ajuda o professor a planejar o seu trabalho de modo a atender às necessidades de aprendizagem de cada aluno, que devem ter assimilado de forma concreta um conhecimento antes de passar para o próximo nível. Desse modo, a aprendizagem se torna mais efetiva, pois o aluno só passa para um nível superior quando realmente assimilou o conhecimento, consolidando o seu repertório mental. Essa técnica norteia o trabalho pedagógico, fornecendo um roteiro estruturado para alcançar os objetivos educacionais, otimizando o processo de ensino-aprendizagem. Quais são os domínios da taxonomia de Bloom? Taxons são grupos classificatórios organizados hierarquicamente, divididos em subcategorias, que é uma palavra-chave, sendo que a soma de cada um constitui o todo. A ideia é alcançar gradativamente os níveis do inferior ao superior. Então, primeiro vamos falar aqui, pessoal, do domínio cognitivo. O cognitivo envolve a capacidade dos alunos darem sentido às informações que recebem durante as aulas e a maneira de utilizá-los na vida prática, de modo que o conhecimento adquirido seja produtivo. A tabela que define os objetivos educacionais no domínio cognitivo consiste em 6 níveis hierarquicamente definidos, com ações específicas para alcançar cada um deles da seguinte forma. Vamos observar. Primeiro, nós temos o nível 1 do conhecimento, né? Qual que é a definição do nível 1 do conhecimento? É a habilidade de reconhecer informações e conteúdos previamente abordados, como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, regras, critérios, procedimentos e outros. Qual que é a subcategoria que nós temos aqui? Bom, temos algumas subcategorias. A do conhecimento específico, do conhecimento de terminologia, do conhecimento de tendências e sequências, conhecimento de formas e significados relacionados às especificidades do conteúdo, conhecimento de convenção, conhecimento de tendência e sequência, conhecimento de classificação, categoria, conhecimento de critério, conhecimento de metodologia, conhecimento universal e abstração relacionado a um determinado campo de conhecimento, conhecimento de princípios e generalizações, conhecimento de teorias e estruturas. Quais são as ações que nós precisamos desenvolver aqui? Enumerar, definir, descrever, identificar, denominar, listar, nomear, combinar, relacionar, apontar, relembrar, recordar, relacionar, reproduzir, solucionar, declarar,
distinguir, rotular, memorizar, ordenar e reconhecer. O nível 2, gente, é o nível da compreensão. Qual que é a definição de compreensão aqui? É a habilidade de dar significado ao conteúdo, de modo a realizar a interpretação do que foi compreendido e empregá-lo em um contexto. Que subcategorias nós temos? A translação, a interpretação e a extrapolação. Quais as ações que nós desenvolveremos aqui? Alterar, construir, converter, decodificar, defender, definir, descrever, distinguir, discriminar, estimar, explicar, generalizar, dar exemplos, ilustrar, inferir, reformular, prever, reescrever, resolver, resumir, classificar, discutir, identificar, interpretar, reconhecer, redefinir, selecionar, situar e traduzir. Todas essas ações estimulam e desenvolvem a compreensão. No nível 3, o que é que nós temos? A aplicação. Qual que é a definição de aplicação na taxonomia de Bloom? É a habilidade de usar informações, métodos e conteúdos aprendidos em novas situações concretas, através da aplicação de regras, métodos, modelos, conceitos, princípios, leis e teorias. Quais as ações que nós desenvolvemos? Aplicar, alterar, programar, demonstrar, desenvolver, descobrir, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, manipular, modificar, operacionalizar, organizar, prever, preparar, produzir, relatar, resolver e outras. No nível 4, o que a gente tem, gente? A análise. Qual que é a definição de análise? É a habilidade de subdividir o conteúdo em partes menores para entender a estrutura final por meio da identificação das partes, da relação entre elas e do reconhecimento dos princípios organizacionais envolvidos. Quais são as subcategorias que nós temos dentro do nível 4 aqui, que é o nível de análise? Nós temos a análise de elementos, a análise de relacionamentos e a análise de princípios organizacionais. Quais as ações que nós podemos trabalhar para realmente consolidar esse nível 4? Analisar, reduzir, classificar, comparar, contrastar, determinar, deduzir, diagramar, distinguir, diferenciar, identificar, ilustrar e outros. Chegamos então, gente, ao nível 5, que é o nível de síntese. Né? Qual que é a definição do nível 5? É a habilidade de combinar partes isoladas não integradas para formar um todo, estabelecendo uma relação entre elas. As subcategorias aqui que nós temos é a produção de uma comunicação original, produção de um plano de propostas de um conjunto de operações e derivação de um conjunto de relacionamentos abstratos. Quais as ações que nós temos que desenvolver para realmente consolidar esse nível 5? Categorizar, combinar, compilar, compor, conceber, construir, criar, desenhar, elaborar, estabelecer, explicar, formular, generalizar e outros também. No nível 6, o que nós temos? Aí nós chegamos num ponto que nós estamos na nossa disciplina, que é a avaliação. Qual que é a definição do nível 6, avaliação? É a habilidade de julgar o valor do conhecimento um propósito específico, baseado em critérios previamente estabelecidos que podem ser externos, relevância, ou internos, organização. Quais as subcategorias que nós temos aqui? Avaliação em termos de evidências internas e julgamento em termos de critérios externos. E quais as ações que nós precisamos desenvolver, pessoal? Avaliar, averiguar, escolher, comparar, concluir, constatar, criticar, decidir, defender e outras tantas aqui que auxiliam. Bom, vamos falar um pouco agora do domínio afetivo. A afetividade, gente, ela se refere às emoções, aos sentimentos, aos comportamentos desenvolvidos a partir do processo de ensino-aprendizagem, considerando que não somos mais os mesmos depois de aprendermos algo novo. Dentro do domínio afetivo, existem 5 sub-áreas classificadas hierarquicamente que os alunos precisam alcançar níveis seguindo esses níveis, da forma que nós temos. Primeiro é a recepção, que é captar e observar suas emoções e atitudes, bem como as das pessoas à sua volta, ou seja, tornar conscientes essas reações. Depois é a resposta, atender a um estímulo recebido e reagir de acordo com, participando ativamente do processo de aprendizagem. Depois a avaliação, que é a habilidade para atribuir valor ao conhecimento de forma consciente, a partir de recursos internacionalizados que fazem parte do seu repertório cultural.
A seguir, nós temos a organização, que é agrupar as informações e acomodar em seu repertório mental, de modo a comparar, relacionar e elaborar todo o conteúdo aprendido. Depois, a categorização, né? A caracterização. Após a concretização dos níveis anteriores, o aluno é capaz de internalizar e assimilar o conhecimento como característica pessoal. Aí vem o terceiro domínio, que é o domínio psicomotor. No campo psicomotor, as habilidades físicas auxiliam na aquisição de novos conhecimentos a partir dos movimentos do corpo, da manipulação de objetos e dos sentidos corporais. Esse domínio ele está dividido em 5 sub-áreas, gente, a serem alcançadas hierarquicamente. A primeira delas é a percepção, que é tornar consciente o mundo externo através dos sentidos corporais, visão, tato, olfato, paladar e audição. Depois vem a predisposição, que é a preparação mental, física e emocional para realizar determinadas atividades. Depois vem a resposta guiada, que é tomar atitudes orientadas pelo professor, de modo a se apropriarem do conhecimento e não precisarem mais do auxílio externo. Depois vem a resposta mecânica, torna automáticas as ações dos alunos após adquirirem o hábito das ações guiadas. Depois vem a resposta completa e clara, que é a habilidade de realizar de modo eficiente e sem ajuda, tornando o aluno autônomo sobre suas próprias atitudes. Como aplicar a taxonomia de Bloom na prática? Gente, o plano de aula, que vocês já dominam muito bem, e as atividades a serem propostas aos alunos, precisam contemplar os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor que nós acabamos de falar. E seus objetivos específicos devem estar de acordo com os níveis hierárquicos que nós analisamos. Deve-se estimular as habilidades correspondentes a cada domínio, pois juntos permitem a efetivação da aprendizagem. Cada conteúdo novo a ser ministrado em sala de aula tem de ser estruturado e transmitido aos alunos de acordo com a ação necessária para concretizar a aprendizagem. Os objetivos educacionais são definidos pelo professor com base na taxonomia que nós estamos estudando, para melhor atender às necessidades de seus alunos. Por isso, deve-se identificar de antemão em qual nível se encontram e, para ser aplicado, deve ser estruturado com base em 3 perguntas a serem respondidas. A primeira pergunta, gente, é o quê? Pretende fazer a dimensão conceitual das habilidades a serem trabalhadas na aula, definindo o que o aluno é capaz de saber para alcançar determinado nível de aprendizagem. Depois é o como. Aborda a dimensão procedimental, que se refere ao método que o professor irá utilizar para transmitir o conhecimento. E por último, o para quê, né? Propõe uma finalidade àquele conhecimento, de modo a articulá-lo com situações cotidianas, contextualizando-as com outras áreas do conhecimento e do próprio componente curricular que está sendo desenvolvido. Há uma revisão da taxonomia de Bloom, gente, destacada por alguns teóricos. Então, a teoria original, nós teríamos aqui o pensamento de ordem superior, como nós já havíamos falado. Começa com conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese, e o último seria a avaliação. Porém, alguns pedagogos, teóricos, têm feito uma revisão. Então, qual seria a taxonomia de Bloom revisada? Nesse pensamento de ordem superior, nós teríamos primeiro recordar, depois compreender, depois aplicar, analisar, avaliar e acima do avaliar nós teríamos o criar. A taxonomia de Bloom, então, pessoal, ela foi revisada em 2001 por um grupo de psicólogos cognitivos, teoristas e pesquisadores da educação. Ela se transformou em uma ideia estática de objetivos educacionais, em uma classificação mais dinâmica. Houve mudanças em terminologias importantes nessa revisão. As 6 categorias principais de Bloom foram alteradas de substantivos para verbos, então privilegiando a ação e não o resultado da ação. O nível mais baixo da pirâmide original, que é o conhecimento, foi renomeado para lembrar. A avaliação e síntese foram também renomeadas para entender e criar, conforme apresentado na imagem a seguir. Então nós temos ali lembrar,
Esse nível de base da pirâmide inclui a lembrança de conceitos como a habilidade de declarar, repetir ou memorizar fatos. Depois vem o entender. A próxima etapa da pirâmide é representada pelo estado no qual os estudantes podem explicar ideias ou conceitos. Aqui eles usam as habilidades de interpretação, classificação, comparação, síntese e inferência. Depois vem o aplicar, gente. Os estudantes utilizam a informação em situações novas, como resoluções de problema, implementando planos de ação, desenvolvimento de ideias baseado em um conhecimento prévio. Depois vem o analisar. Nesta etapa, o estudante faz conexão entre as ideias, diferencia opiniões contrastantes, examina novas evidências e conduz experimentos para determinar a validade de uma hipótese. Depois vem o sintetizar. Os estudantes são capazes de justificar uma posição ou decisão, criticar pontos de vista distintos e avaliar o valor das ideias que apoiam determinado ponto de vista. Depois vem o criar. O topo da pirâmide é a criação de um trabalho original por parte do estudante, onde podem desenhar, construir, investigar, gerar novas ideias. Mudanças na estrutura, pessoal. A estrutura sugerida inicialmente pela taxonomia de Bloom era construída com apenas uma dimensão, sendo então proposta nessa revisão de 2001 a adição de uma segunda dimensão. A primeira dimensão, apresentada em 1956, se identifica com a dimensão do conhecimento, ou seja, o tipo de conhecimento a ser apresentado. A segunda dimensão se identifica com o processo cognitivo, isto é, o processo usado para aprender. Os autores revisaram a taxonomia de Bloom para incentivar o dinamismo dos conceitos das classificações. A dimensão do conhecimento é composta de 4 níveis que nós vamos explicar aqui abaixo. Então nós temos o conhecimento factual, consiste em um conhecimento da terminologia, um conhecimento de detalhes específicos e elementos. O conhecimento conceitual, que abrange os conhecimentos de classificações e categorizações, conhecimento e princípios, generalizações, conhecimento de teorias, modelos e estruturas. O conhecimento procedural é representado pelo conhecimento de habilidades específicas para a disciplina e o conhecimento de técnicas e métodos para a disciplina. E o conhecimento metacognitivo, gente, contém as ideias de conhecimento estratégico, conhecimento sobre as tarefas cognitivas, incluindo o contexto apropriado e o conhecimento adicional e o autoconhecimento. Pessoal, como sempre, chegamos aqui no momento. Como você avalia o domínio do conteúdo dessa aula? Lembre que aula dada, aula estudada, aula revisada, é isso que vai te levar a um ótimo domínio. Temos o nosso caderno de questões para vocês treinarem sempre, se preparando para os concursos. Desenvolver o nosso caderno inteligente, como sempre, ajuda muito. Postem no Instagram para que vocês possam desenvolver os nossos trabalhos com os esquemas de memorização, sabendo que os mapas mentais funcionam muito. Pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Façam o nosso caderno acadêmico, revisem quantas vezes vocês puderem. Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima aula.